Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos então aprender sobre os povos da Grécia Antiga. Povos esses que foram muito importantes para a formação do mundo ocidental. Muitas das coisas que originaram na Grécia Antiga, hoje chegaram para a gente como herança cultural. Como, por exemplo, conceitos políticos como a democracia, a questão de esportes em relação às Olimpíadas, e também muitas coisas que existem nas artes, modelos artísticos que foram então desenvolvidos pelos gregos antigos. É importante que vocês saibam que os povos que foram responsáveis pela formação da Grécia Antiga foram esses aqui: os aqueus, jônios, eólios e dórios. Eles eram povos indo-europeus nômades. Lembra da expressão nômade, que significa povos que não têm um lugar fixo para morar. Então, esses povos aqui se estabeleceram na região dos Balcãs. E os mais importantes desses povos foram os aqueus. Os aqueus foram os mais importantes desses povos, pois eles ocuparam a Grécia continental e deram origem à cultura da Hélade, ou dos helenos. É importante que vocês saibam que esses povos que habitaram então a Grécia continental, eles se identificavam como helenos. A expressão grego vem do latim falado pelos romanos, que chamavam os helenos de Greci, ou, na nossa língua, gregos. Dando continuidade à nossa explicação, a maioria dos gregos viviam na região dos Balcãs, no sudeste da Europa. Este território era dividido em três partes: Grécia continental, onde estavam grandes cidades como Atenas e Tebas; Grécia peninsular, dominado por Esparta; e Grécia insular, onde estavam as ilhas de Creta e Delos. Dando continuidade à nossa explicação, a gente vai entender um pouco da cronologia grega. É importante que vocês saibam que a história da Grécia Antiga é muito longa. Por isso, os historiadores dividiram ela em 5 partes. Aqui eu coloquei para você as 3 primeiras partes. Primeiro período é o período micênico. O período micênico durou de 2000 a 1100 a.C. Por que é chamado de período micênico? Por causa da questão de Micenas ter sido uma das cidades mais importantes nesse período, porque foi nessa cidade onde se estabeleceram os aqueus. Damos também importância para a ilha de Creta nesse período. Assim, esse período também é conhecido como período cretomicênico, por causa da importância dessas duas cidades aqui. Continuando a explicação, o segundo período então da história da Grécia Antiga é o período homérico, que vai durar de 1100 a 700 a.C. Período homérico é em relação ao nome de Homero. Homero seria, então, um poeta que escreveu esses 2 textos aqui, Ilíada e Odisseia. Meninos, para vocês entenderem um pouco melhor essas duas histórias, eu recomendo que vocês assistam o filme A Guerra de Troia e Odisseu. Troia tem até aquele ator famoso chamado de Brad Pitt. Vocês vão assistir esse filme, que vai falar um pouquinho de como aconteceu essa Guerra de Troia aqui. Nesse texto de Homero, Ilíada, vai narrar o último ano da Guerra de Troia, então, no momento em que os aqueus e os troianos estavam travando uma grande guerra, onde acontece a queda de Troia. Aqui a Odisseia vai narrar o final da Guerra de Troia, né, a queda de Troia, e a volta do nosso herói aqui, Odisseu, para sua casa, a ilha de Ítaca. Então, esse período aqui é conhecido como período homérico, de novo, em relação ao nome de Homero, que escreveu esses 2 textos épicos aqui, esses 2 poemas épicos. E também nesse período teremos o desenvolvimento dos gênos, que foram a primeira organização social da Grécia Antiga. É importante que vocês entendam que os gênos, como organização social, eram comunidades agrícolas onde um chefe comunitário, então, teria a responsabilidade de organizar toda a sociedade. Esse chefe era um homem conhecido como pater. Era sempre uma figura masculina, então, que estava no poder na questão dos gênos. Continuando aqui, o terceiro período, período arcaico, vai então durar de 700 a 500 a.C. Aqui temos a extinção dos gênos e a substituição desses gênos pelas polis. Polis significa, então, cidades-estados gregas. Vamos recordar. Lembram que quando eu falei com vocês sobre as cidades-estados da Mesopotâmia e do Egito? Então, cidades-estados eram cidades que tinham a sua própria autonomia, seus próprios reis,
as suas próprias leis, seus próprios exércitos. A gente já estudou sobre isso aqui. Só que agora vocês vão entender que em relação à Grécia, as cidades-estados eram chamadas de polis. Não confundam polis com poli. Polis, então, como eu acabei de falar, são as cidades-estados gregas. Poli é um conceito matemático que vai exprimir um número grande e indefinido. Por exemplo, politeístas. Poli, muitos. Theos, deuses. Então, muitos deuses. Poliesportivo. Nessa quadra poliesportiva vai acontecer várias, então, modalidades de jogos para vocês, então. Então, poli significa um conceito matemático e polis são as cidades-estados gregas. Não confundam. Dando continuidade à nossa explicação, a gente vai entender agora esses dois últimos períodos da história da Grécia Antiga. Temos aqui o período clássico, que vai durar de 500 a 338 a.C. É importante que vocês entendam que nesse período temos o apogeu da democracia. Esse é um conceito político que existe na nossa sociedade nos dias de hoje, só que ele foi criado aqui na Grécia Antiga, lá na cidade de Atenas, na polis de Atenas. Demos, povo, cracia, poder, ou seja, o poder do povo. Muitas vezes a gente compreende que esse poder do povo só está relacionado com a questão de voto. Mas não, esse poder do povo nos dá então liberdade e autonomia política, não só em momentos de eleições, como vai acontecer nesse ano, né? As eleições municipais, então, nos dá o direito de ir até as urnas e votar para escolher o nosso prefeito. Aliás, as pessoas que são maiores de 18 anos, né? Seus pais, né? Eu vou votar também. Então isso aqui nos dá a ideia de que nós temos o poder de escolha. Só que também temos o poder de escolha, de nos defender, de cobrar as pessoas pelas quais a gente está votando, né? Isso aqui então nos dá essa ideia de liberdade de poder da população, do povo. Lá na Grécia Antiga, isso já existia. Lá em Atenas, então, eles formaram então essa questão da democracia. Era uma democracia onde as pessoas elas escolhiam aquilo que iria fazer dentro da cidade. Há diferença entre a democracia da Grécia e a democracia dos dias de hoje. A nossa democracia é uma democracia representativa. Nós escolhemos representantes que vão, então, estar no poder para representar os interesses do povo. Lá na Grécia Antiga, o próprio povo, então, eles não tinham representantes. Eles, então, decidiam se ia construir uma ponte, se ia construir uma rua, alguma coisa que ia beneficiar, então, a sociedade. Nós escolhemos pessoas que vão fazer essas escolhas para beneficiar o povo. Há essa diferença, então, entre a democracia da Grécia Antiga e a nossa democracia, que é uma democracia, então, representativa. Então, aqui, para vocês entenderem, esse conceito político ele surge em Atenas, lá na Grécia Antiga. O quinto período e o último período é o período helenístico, que vai durar de 338 a 146 a.C., quando, então, os romanos vão dominar onde, então, era a Grécia Antiga. Aqui para vocês, ó, nesse período, temos a difusão da cultura grega, como eu já falei, da cultura helena, por isso chamado de período helenístico. Temos então aqui, como destaque nesse período, a figura do rei Alexandre o Grande. Ele ficou conhecido como um rei que vai dominar diversas partes da Europa, do que conhecemos como Europa, e vai sair também para outras regiões, na Ásia, na África, conquistando diversos lugares, onde ele vai levar a cultura helena, a cultura grega, então. Alexandre o Grande, ele tinha mais ou menos uns 23 anos quando ele era o rei, e ele conquistou diversos lugares. Sugestões de filmes para vocês. Temos os filmes que eu já falei no início da aula. Troia. Temos também o filme A Helena de Troia e Alexandre o Grande. Também temos filmes que vocês podem estar procurando para entender melhor a nossa matéria de hoje. A nossa aula, então, está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham prestado atenção. Lá na plataforma haverá atividades para vocês, então, fazerem. E até a próxima aula.